A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos. Gostaria, nessa noite, compartilhar com os irmãos de duas pequenas leituras, duas palavras impactantes. E a primeira delas se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 3. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. E depois também, em concordância com a palavra que está inteiramente ligada, iremos ler Romanos, capítulo 11, verso 36. Assim diz a poderosa e santa palavra do nosso Deus: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Romanos capítulo 11, verso 36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso cabeça federal, é que pedimos a Sua bênção neste lugar, nos habilitando a compreender as Escrituras Sagradas e pelo Teu Santo Espírito gravar esta palavra em nossos corações. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Somos pequenos, somos pecadores, e Tu és um Deus santo e poderoso. Por isso, Senhor, nesse momento, não olhe para nós, mas olhe para a pessoa amada de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, e nos abençoa com a Tua santa palavra nessa noite. Usa-me pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Fala aos corações de Deus, nos convence. Grava a palavra do Senhor em nossos corações, e assim o Seu nome será exaltado, o Seu nome será glorificado. Que seja feita a Sua vontade neste lugar, e que o Senhor reine em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Eu gostaria, neste culto, onde a ceia do Senhor será ministrada, e logo após o encerramento faremos também a assinatura da ata, onde iniciaremos as atividades como Igreja Batista Reformada, e pelo privilégio de sermos a primeira Igreja Batista Reformada de Bragança Paulista, nesse dia tão especial, gostaria de presidir esse momento pregando a palavra de Deus, falando das Escrituras e também expondo o resumo da nossa confissão de fé. No exercício das minhas atribuições, gostaria nessa noite, para a glória de Deus, de fazer um pequeno resumo do que cremos como Batista Reformado. Somos aliancistas, credo-batista, e a nossa posição teológica é compatível, senhoras e senhores,
com a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. E hoje, com a graça de Deus, pois não iremos nos aprofundar muito em determinados textos e questões teológicas, apenas será um resumo, mas um resumo verdadeiro, vivo e poderoso das Escrituras, como nós cremos a palavra de Deus. Haverá um bombardeio de versículos, e que não dará tempo de adotarmos todos os versículos, mas depois eu vou passar para os irmãos, seja por escrito ou por mensagem, o esboço dessa mensagem, para que os irmãos também possam meditar nas Escrituras em suas casas. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, o Senhor Deus criou todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor Deus fez o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 3, verso 22 e Gênesis capítulo 3, verso 3, o Senhor fez uma aliança condicional a Adão e Eva, a qual, se ele obedecesse, poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Porém, senhoras e senhores, se desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte, seja morte física, morte espiritual e morte eterna. Pela revelação de Apocalipse capítulo 12, verso 9, Adão e Eva, eles foram seduzidos pela serpente que é o diabo. Apocalipse revela que a serpente era o diabo. E em Gênesis capítulo 3, verso 17, e Oséias capítulo 6, verso 7, eles pecaram e quebraram a aliança com o Senhor, sofrendo as consequências da queda. Em Romanos capítulo 5, verso 12, por ser Adão o cabeça federal, o representante, o indivíduo que representava um determinado grupo, sendo assim, naquele momento, toda a humanidade, toda a sua descendência foi afetada severamente pelo pecado. Deus está usando o princípio da representatividade. Todos nós pecamos em Adão. Porém, senhoras e senhores, amados irmãos, em Gênesis capítulo 3, verso 15, ali existe uma linda promessa de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor promete que um homem, um descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Cremos que esta é a primeira promessa do Evangelho nas Escrituras Sagradas e que nós chamamos de proto ou proto-evangelho. Em 1 João capítulo 3, verso 8, revela que tudo isso apontava para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que viria desfazer as obras do diabo. Em Mateus capítulo 1, verso 21, Ele morreu, nosso Senhor morreu para pagar o preço pelos pecados do seu povo. Em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 3 a 4, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. E em Colossenses 2,15, diz o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor despojou todo o principado e potestade, e com isso aplacando a poderosa ira de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. E com base em Lucas capítulo 24, verso 27, Colossenses capítulo 2, dos versos 16 e 17, e 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 14 e 15, vemos ao longo de todo o Antigo Testamento que a promessa a respeito do descendente da mulher, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Messias,
Messias, o Cordeiro do Senhor, se desenvolveu no Antigo Testamento através de sombras, se desenvolveu através de sinais, se desenvolveu através de biotipos que sempre apontaram para Jesus Cristo nosso Senhor, e nós cremos que tudo sempre apontou para Cristo. Vemos também em Romanos capítulo 8, verso 18, que após a queda, toda a criação fora afetada pelo pecado, senhoras e senhores. Deus Todo-Poderoso descreveu esses acontecimentos inspirados nas Escrituras. Logo percebemos que Caim mata Abel. Em Gênesis capítulo 6, ali também Lameque também se torna assassino, e a iniquidade, o pecado, a maldade se multiplica sobre a face da terra. Amados irmãos, diante de tanta perversidade no coração do homem, diante de tanta maldade no coração das pessoas, o Senhor envia um dilúvio sobre toda a terra. Mas porém, o Senhor Deus Todo-Poderoso preserva os remanescentes, representados ali por Noé e sua família. Com Noé, Deus estabelece uma aliança que nós chamamos na teologia de aliança da preservação, pois o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra, a qual o Senhor promete nas Escrituras, que não destruiria mais a terra novamente com o dilúvio. Deus é Deus para cumprir e preservar as gerações até chegar o Messias. E em Gênesis capítulo 9, verso 12, cremos como batistas, cremos que esta é a estabilidade física que Deus prometeu, aonde há uma estabilidade, aonde há uma segurança, onde este é o sinal que Deus estabeleceu no céu e que nós enxergamos até nos dias de hoje, e que muitos falam de forma pejorativa de ser o arco-íris, mas na verdade é o arco de Deus. Nós vemos até hoje que este é o sinal, que a promessa do Senhor não falha. Amados irmãos, é importante notarmos que mesmo após o dilúvio, a corrupção ainda permanece no coração dos homens. Notamos também em Gênesis capítulo 11, dos versos 4 ao 9, na sequência dessa história verídica, que os homens ainda estão em direta rebelião contra Deus. Ao invés de honrá-lo, ao invés de obedecê-lo, ao invés de adorá-lo, fazem tudo ao contrário. Buscam unir-se e engrandecer-se a si mesmos com muito egoísmo, e ainda andam com os corações corrompidos, como aconteceu com Adão. E que tal atitude, vemos que culmina na dispersão dos homens sobre a face da terra, após o Senhor Deus confundir a língua dos homens, a ponto de não entenderem mais uns aos outros. E no decorrer da história, meus amados irmãos, vemos ali também em Gênesis capítulo de número 12, o Senhor chama Abraão. O Senhor chama ali em Gênesis capítulo 12 e também em Gênesis capítulo 17, o Senhor Deus faz promessas a Abraão, promessas estas que tinham aspectos físicos, promessas estas que também tinham aspectos espirituais, promessas que tinham aspectos terrenos e promessas que tinham aspectos celestiais, promessas que tinham aspectos condicionais e promessas que tinham aspectos incondicionais. Não teremos tempo para explicar tudo isso no dia de hoje, mas em breve teremos estudos a respeito desse assunto, onde iremos mergulhar com mais exaustão nas Escrituras Sagradas. Hoje é apenas um resumo. Eu vou tentar explicar para os irmãos nesse momento, em poucas palavras, sobre os aspectos físicos das promessas
que nós chamamos de aliança abraâmica. A aliança abraâmica, senhoras e senhores, se cumpre exclusivamente na nação de Israel. Vou repetir, os aspectos físicos dessa promessa abraâmica está exclusivamente ao povo de Israel. E pela revelação de Gálatas capítulo 4, porque entendemos que a revelação ela é progressiva e nós interpretamos o Velho Testamento pela luz do Novo Testamento, que é a revelação máxima de Deus em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 4, dos versos 24 a 31, ali vemos que o sinal desta aliança é a circuncisão física. A terra prometida, meus amados, sabemos que é Canaã. E o desenvolvimento dessa promessa está na descendência física da nação de Israel sobre a antiga aliança. Entretanto, amados irmãos, agora nós iremos falar dos aspectos espirituais, que também nos atinge diretamente, pois em Gálatas capítulo 3, verso 16, ali está dizendo sobre os aspectos espirituais da aliança abraâmica, que se refere ao próprio Cristo, o Filho de Deus, mostrando que tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo, o amado de nossas almas, o descendente de Abraão que cumpriria a nova aliança. E em Gálatas capítulo 3, verso 39, entendemos também pela revelação progressiva da palavra de Deus, que a circuncisão na nova aliança, para nós, batistas reformados, é no coração do homem, é dentro, é intimamente no homem, e chamamos isso de regeneração, novo nascimento. E nós estamos nesse momento passeando pelas Sagradas Escrituras. Preste atenção, porque a palavra de Deus para a tua vida, os herdeiros de Deus são aqueles que herdam essas promessas, aqueles que creem em Jesus Cristo, isto é, aqueles que possuem, que têm a fé de Abraão. Já em Êxodo, capítulo 20, conhecemos muito bem essa história. O Senhor lembra da promessa que fez a Abraão e resgatou o povo do Egito por intermédio de Moisés, com quem também fez uma aliança no Monte Sinai. E também essa aliança era uma aliança condicional, e nós chamamos de antiga aliança, e também ela é interpretada e também descrita como aliança sinaítica. E por que é aliança sinaítica? Porque essa aliança acontece exclusivamente no Monte Sinai. E essa aliança, meus amados irmãos, tinha aspectos condicionais. Existia uma condição, assim como Deus também fez um pacto com Adão ali no Éden. Lembrando vocês, Deus também faz esse tipo de pacto com uma aliança condicional. Você lembra a aliança e a condição que o Senhor Deus disse para Adão no Éden? Obedeça e viva, desobedeça e morra. Assim como Hebreus capítulo 8 declara que era uma aliança nacional, condicional e temporal, porque havia um tempo determinado, e bem distinta substancialmente da nova aliança que se cumpre em Cristo Jesus, diferente da nova aliança que é incondicional. Você precisa gravar isso no seu coração. A nova aliança é incondicional. Passando um pouquinho pela história do povo de Israel, sabemos, senhoras e senhores, que a nação de Israel sempre foi constituída através de leis cerimoniais, leis civis e também de leis morais da aliança sinaítica. E que essa aliança sinaítica, senhoras e senhores, só servia apenas para preservar a linhagem do Messias, para que se cumprir a palavra de Deus. Isto é, Deus teve todo o cuidado, de forma minuciosa, cumprindo cada detalhe das Escrituras, de maneira que ninguém poderia impedir, para preservar a linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus
chegasse. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, tudo apontava para Ele, todas as coisas apontam para Cristo, através de sombras, através de símbolos, através de biotipos, tudo apontava e sempre apontou para Jesus Cristo, até os sacrifícios, até as cerimônias que o povo de Israel realizava, apontava para Jesus Cristo, nosso cabeça federal. Tudo isso mostrava, senhoras e senhores, a necessidade de uma obediência perfeita diante da lei. Alguém que fosse capaz de cumprir os altíssimos padrões de Deus. E Deus procura no passado, presente e futuro, e não encontra um só justo sequer sobre a terra. E a humanidade se reverte em uma humanidade, a divindade se converte em humanidade, cumpre os altíssimos padrões de Deus em santidade e nos resgata na cruz de Calvário. Todos os pecadores, só tem um Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um só justo sequer. Procura-se um homem sem pecado. Não há quem faça o bem. É por isso que lemos em Gálatas capítulo 3, dos versos 24 e 25, que tudo isso, senhoras e senhores, mostrava a necessidade de um mediador que fosse perfeito, de alguém que nunca falhasse, nunca pecasse, nunca tropeçasse em palavras, alguém que servisse como aio para nos conduzir a Cristo, com o objetivo de expiação de pecados, alguém que fosse capaz de cumprir os altíssimos padrões de Deus em santidade. E voltando ao passado, passeando pelas Escrituras, vemos também, meus amados irmãos, vamos nos lembrar que o Senhor Deus também fez uma promessa, uma aliança com Davi, seu servo. Lembra dessa aliança? A promessa que não pode falhar. O Senhor Deus Todo-Poderoso prometeu a Davi que um descendente seu herdaria o trono para sempre. E a nossa confissão de fé declara, e nós cremos assim, que essa promessa também está ligada diretamente a Jesus Cristo, como revelado em Atos capítulo 2, dos versos 25 a 35. Vemos também, meus amados, em Jeremias capítulo 31, dos versos 31 a 34, e Isaías capítulo 53, que os profetas também falaram a respeito do Senhor. Os profetas profetizaram sobre uma superior aliança, uma aliança que estaria acima de todas as outras alianças e que estaria por vir, e anunciaram profeticamente em cada detalhe como seria o Messias. Como em João capítulo 5, verso 39, observamos que todo o Antigo Testamento, cremos assim, é inspirado pelo Senhor Deus. E que tudo isso serve como promessa, aponta para Cristo, serve como sombra e aponta para Cristo, e serve como sinal e aponta para Cristo. É como a palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 1, verso 12, que muito embora, meus amados, isso é importante você aprender, preste atenção, porque é a palavra de Deus para a tua vida. Todos os crentes do Antigo Testamento também foram salvos pela fé. Eles também foram salvos pela fé no Messias que ainda viria. Muitas pessoas perguntam para a gente como que os crentes do Velho Testamento, do Antigo Testamento, eles eram salvos. Amados, é algo poderoso, é algo estrondoso, é algo maravilhoso, esse Deus que nós servimos. Amados, essas pessoas também foram salvas pela fé. E olha que incrível, essas pessoas eram salvas pela fé na promessa de Deus de um Messias que ainda viria. Consegue entender isso? Olha que obra poderosa do nosso Deus. Olha como esse Deus é maravilhoso e poderoso. E o ato das pessoas também
Os pecados das pessoas e dos crentes do Antigo Testamento foram consumados também na cruz do Calvário por intermédio de Cristo. Esta promessa de Deus é realmente incrível. Bendito seja o nome do Senhor. E com base em Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, acreditamos, senhoras e senhores, de todo o nosso coração, que o sacrifício de Cristo é tão poderoso mesmo, que olha que incrível, o sacrifício de Cristo é tão lindo, tão maravilhoso, que também tinha um efeito retroativo. Quem está conseguindo entender nessa noite? A obra da cruz é algo tão magnífica, que alcançou até mesmo os crentes do Antigo Testamento, só de acreditar que o Messias viria. Consegue entender como o sacrifício de Jesus Cristo é poderoso? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, reafirmamos essa noite também, pelas Escrituras Sagradas, e como também a nossa confissão de fé declara, igualmente as Escrituras Sagradas, que ninguém jamais será salvo pelas obras. Não existe mérito em nós, nenhuma pequena participação, não há nada que possamos fazer. Ele é quem realiza o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém é salvo por suas obras, mas somente pela fé no Filho de Deus. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Com base em João capítulo 17, Efésios capítulo 1 e Romanos capítulo 9, entendemos que o sacrifício de Cristo acontece através de um decreto divino. Amados irmãos, falamos isso na teologia, é conhecido como os decretos de Deus, ou o decreto do Pai. Falamos que isso é um eterno acordo que foi feito até mesmo antes que houvesse mundo. É algo realmente incrível, impressionante. E preste atenção, o Pai Todo-Poderoso planejou a redenção do seu povo. O Senhor Jesus Cristo, seu Filho, executou a obra expiatória. E o Espírito Santo de Deus é quem aplica esta poderosa obra de convencimento no coração dos crentes. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a palavra do Senhor Deus diz que não pode falhar, que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Portanto, amados irmãos, eleitos de Deus, nós cremos nessa palavra. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que na plenitude dos tempos, bendito seja o nome do Senhor por essa palavra, que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, nascido da lei, da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, como declara em João capítulo 1, verso 14, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, em cumprimento a todas as profecias, e realizou a poderosa obra de redenção. Em Mateus capítulo 1, verso 21, declara que foi para resgatar a sua igreja. O maravilhoso texto de João capítulo 3, verso 16 diz que era para pagar o preço pelos pecados de seu povo, diante de todos aqueles que creem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não agradeço por esta palavra, porque em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 2 diz que Cristo Jesus, presta atenção, Cristo Jesus é a única substância para a qual todas as sombras sempre apontavam, sempre para Ele. Aleluia.
Aleluias. Amados, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a revelação máxima de Deus. Jesus é a revelação superior. Ninguém é igual a Jesus. Ele é incomparável, onde todas as coisas sempre apontaram para Ele. Veja comigo, meus irmãos, alguns sinais também que sempre apontaram para Cristo. Olha que exemplo lindo de Mateus capítulo 12, dos versos 39 a 40. O sinal de Jonas apontava para a sua ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. João capítulo 3, verso 15. A serpente no deserto apontava para o seu sacrifício. João capítulo 6. Bendito seja o nome do Senhor. O maná apontava para o pão da vida. Hebreus capítulo 7, Melquisedeque apontava para o seu sacerdócio real. Veja também outro texto lindo que se encontra em Hebreus capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Esse texto diz que Jesus, nosso Senhor, Ele é o sumo sacerdote superior. Jesus Cristo, Ele é o Rei superior. Jesus Cristo, Ele é o profeta superior, aliás, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o próprio Deus, Ele é o grande eu sou. Ninguém é igual a Jesus. Romanos capítulo 5, verso 19 diz que assim, olha, a palavra de Deus diz que Ele é o descendente, a promessa, o segundo Adão. E assim como foi nos tempos e nos dias de Noé, assim será a sua segunda vinda. Em Gálatas capítulo 3, verso 16 declara: Ele é o descendente de Abraão, que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. João capítulo 1, verso 29, aleluias, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Atos capítulo 2, dos versos 25 a 36, Ele é o descendente de Davi que assenta no trono. João capítulo 1, verso 17, diz que a nova aliança em Cristo Jesus é superior à antiga. Esta palavra é maravilhosa. Vem do Senhor Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas nessa noite. A lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Bendito seja o teu santo nome. A nova aliança, igreja, ela é incondicional. Hebreus capítulo 8, Gálatas capítulo 4, Lucas 22, 20 diz que todos aqueles que fazem parte desta aliança incondicional, presta atenção, conhecem a Deus. Todos aqueles que fazem parte desta aliança incondicional, que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, têm os seus pecados perdoados. Ou seja, a aliança, a nova aliança, é o pacto da graça e é feita com os salvos. Deus é Deus e poderoso para cumprir a sua palavra. Ninguém poderá arrebatar-nos das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus quem preparou o caminho do Messias, Ele preparou o caminho da salvação para o seu povo. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. São promessas da voz ativa de Deus para com a sua igreja.
Operando Deus, quem impedirá? Agora, desse encerramento, vamos resumir brevemente o que nós aprendemos ao passearmos pelas Escrituras Sagradas. A aliança abraâmica prometeu um pacto da graça. A aliança sinaítica, aquela que foi dada a Moisés, mostrou as condições do pacto da graça. Mas somente a nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor, cumpre o pacto da graça. Hebreus capítulo 9, verso 12 diz que o sangue dos bodes, das ovelhas, não tinha o poder de pagar pecados. Pois em 1 Pedro capítulo 1, dos versos 18 a 19, declara essa palavra poderosa, que somente o precioso sangue de Jesus Cristo nos redime de todo pecado. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 28 diz que a nova aliança é com todos aqueles que foram regenerados, todos que estão em Cristo Jesus, pois nele, em Cristo, não há judeus, não há gregos, não há gentios. Ele é tudo em todos. Amados irmãos, Romanos capítulo 11 diz que os gentios convertidos, aleluias, eles são enxertados na verdadeira oliveira e fazem parte do pacto da nova aliança, pois ambos os povos, diz a palavra, fez um povo só, derrubando a parede da separação que estava no meio, aleluia, e desfez também em sua carne a inimizade. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos em Cristo, eleitos de Deus, a lei dos mandamentos só consistia em ordenanças. Em Efésios capítulo 2, dos versos 14 a 16 diz que Deus criou em si mesmo um novo homem, trazendo paz pela cruz, reconciliando ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades, e isso é muito poderoso, está sobre as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, a nova aliança que cremos, segundo as Escrituras, é com os crentes eleitos, quer judeus, quer gregos, que se renderam ao poderio, à majestade de Jesus Cristo, e se renderam pelo Espírito Santo que os convenceram a se render. A igreja de Deus, ela é composta por judeus e gentios convertidos a Jesus Cristo. Por isso, com base em Lucas 17, 21 e em Mateus capítulo 3, verso 2, entendemos que o reino de Deus está entre nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Volto a dizer nesta noite, o reino de Deus está sobre nós. Mas como diz em Mateus capítulo 28, verso 18, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, todo o poder nos céus e na terra. Hebreus capítulo 1, verso 3 também diz que ele se assentou à destra da majestade de Deus nas alturas. Mas ainda, o reino de Deus na terra não está ainda em sua plenitude, pois em Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz que tudo isso se dará em ocasião da sua segunda vinda, na consumação de todas as coisas. Amados irmãos,
Estou encerrando essa palavra dizendo para você que esse período que nós estamos é conhecido na teologia como já e ainda não. Por que já e ainda não? Porque o reino de Deus já está na terra. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não em sua plenitude. Eu vou repetir mais uma vez: o reino de Deus está na terra, mas ainda não em sua plenitude. E hoje nós conhecemos esse período, senhoras e senhores, como o período da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, como diz Mateus capítulo 28, dos versos 18 e 19, no qual nós chamamos os rebeldes para se renderem a Cristo, o qual nós chamamos os rebeldes para se arrependerem de seus pecados enquanto há tempo, porque o grande Rei virá. Cremos nesta palavra e todos nós estamos ansiosos, o nosso coração está em chamas, o nosso coração está aquecido por essa palavra e pega fogo ao ouvir essa palavra, porque nós estamos ansiosos para o grande acontecimento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 16 e 17, que diz: assim diz a promessa do Senhor para a igreja em sua bendita e poderosa palavra: o Senhor Jesus Cristo voltará, descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-nos uns aos outros com esta palavra. Muito em breve, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 se cumprirá. E então virá o fim. Ele regerá todas as coisas. Ele mesmo entregará o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, na consumação de todas as coisas, ele entregará o reino ao seu Pai. Amados, Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz, e aqui não é conto de fadas, é palavra inspirada de Deus, e vai acontecer conforme a palavra de Deus diz: Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, junto com todos os ímpios, para sofrerem eternamente em justa condenação. Já em Apocalipse capítulo 21, verso 1, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, os justos viverão eternamente com Deus, e serão seu povo, e habitarão nos novos céus, e a nova terra, onde habita a justiça. Por fim, amados irmãos, o Deus triuno, o poderoso, todo-poderoso Deus triuno, reinará absoluto em majestade e glória para todos sempre. Amém. Um resumo da nossa confissão de fé, em forma de palavra pregada, porque cremos só as Escrituras, nada mais que as Escrituras, somente as Escrituras nos basta. Criação, queda, redenção e consumação. E fica uma pergunta: você está em Adão, tentando se salvar,
com suas próprias obras, pelos seus méritos, ou você está em Cristo Jesus, sendo salvo por Ele, pelos seus méritos? Muitos estão ainda em Adão. Algumas teologias mostram que muitos estão em Adão. Mas nós estamos em Cristo Jesus, que nos resgatou por sua maravilhosa graça. Se coloque de